Olá, eu sou Dora Kramer, jornalista, e estou aqui com os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo, Márcio Fortes, para a gente fazer mais um programa Não É Bem Assim. E nessa semana a gente vai pegar os dois casos mais trepidantes, né? O comício, verdadeiro comício do ministro Luiz Roberto Barroso. Desculpa, Luiz Roberto Barroso, no Congresso da UNE, que até agora está rendendo, e também o ataque, ou a briga, ou sei lá o quê, porque a coisa não está bem esclarecida, ao ministro Alexandre de Moraes, é barraco, Marcelo, nas palavras do Marcelo, é um barraco. Eu não sei ainda o que aconteceu entre o ministro Alexandre de Moraes e uma família do interior de São Paulo, um senhor chamado Mantovani, que é do PL, que já foi candidato e que já teve vice do PT. Tá uma confusão louca, porque as imagens não chegaram ainda, ninguém sabe o que aconteceu, porque o ministro diz uma coisa, a família, evidentemente acusada, diz outra, mas isso tudo faz parte de algo maior, que é por onde a nossa discussão começa. O que é esse algo maior? É o comportamento dos juízes. Eles vêm se comportando como celebridades, eles vêm se comportando como políticos militantes. E com isso, obviamente, há uma reação. Não que a gente queira culpar a vítima do ataque, mas, obviamente, se ministros não são desfrutáveis nas festas, nas ruas, nos eventos patrocinados, eles diminuem muito a chance deles serem atacados e de pessoas acharem que têm o direito de se comportarem com eles ou com quaisquer outras autoridades como se estivessem numa briga de botequim. É esse o nosso assunto da semana. O Não É Bem Assim é um programa do canal da Dora Kramer no YouTube e que você pode ter link em todas as outras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, enfim. Você pode chegar aqui para nos assistir todas as quartas ou no máximo quintas-feiras nesse debate sobre a política e a realidade nacional. Não se esqueça de dar o seu like, pode dar logo porque o programa está muito bom, compartilhar com os amigos para que mais pessoas nos acompanhem e também mandar suas críticas e comentários. Críticas positivas, por favor. O programa também, e principalmente, pode ser escutado em todas as plataformas, né, em todos os seus agregadores de podcast. Isso aí, basicamente, esse programa é um videocast. Então você pode assistir no seu Spotify ou qualquer outro agregador da sua preferência. Dito isso, Dona Dora... Oi. Dona, não pega mal, né? Dorinha. Diva Dora. Diva Dora. Isso, vai lá. O que está pegando no judiciário brasileiro? Tem muita coisa pegando no judiciário brasileiro, mas como eu falei na apresentação, o principal, o que está mais quente, o que está sendo discutido, inclusive está no top do noticiário, é esse comportamento dos ministros, esses dois casos recentes que eu citei, do Barroso fazendo comício no Congresso da UNE e do Alexandre de Moraes metido num barraco, concessão aqui ao Marcelo Madureira, no aeroporto de Roma, são apenas dois exemplos. A gente tem vários exemplos e é uma coisa relativamente, eu não sei se vocês concordam comigo, na minha memória, isso é relativamente recente. E decorre também, na minha conta aqui, na minha visão, decorre de um comportamento, da maneira como os ministros do Supremo começaram a agir. Falando fora dos autos, frequentando festas. Na verdade, um ou outro sempre frequentou. Morei em Brasília há 20 anos e fui a algumas desses eventos, mas era assim, muito localizado, não era algo generalizado como um comportamento do Supremo. Os ministros, ou boa parte dos ministros, não todos à exceção, vão e vêm como se fossem celebridades, vão e vêm como se fossem políticos, militam, e isso vai vulgarizando. Eu vou usar essa expressão, gente, porque não sei se vocês concordam, mas eu acho que vulgariza
a missão do Supremo, vulgariza o ofício, né? E, sobretudo, contradiz o que diz a Constituição e as próprias regras de CNJ, tal, Estatuto da Magistratura, contradiz. Então, essas pessoas estão nessa posição de infringirem regras e completamente impunes. Não fossem eles os supremos da justiça brasileira. Que ninguém pode punir. Que são os primeiros que não respeitam as próprias regras. Quer dizer, por conta... É a mesma coisa que infringir uma lei, de certa forma. Quer dizer, é a mesma coisa de que não respeitar uma determinação feita pelo legislativo. É a mesma coisa. Realmente é impressionante como isso acontece. E será que isso aí na realidade, são assim, sinais, né, dessa situação anacrônica, uma coisa completamente fora da casinha. Não tem sentido isso. Agora, vamos ver aí como é que a gente consegue descobrir os motivos disso, né? Por que isso está acontecendo desse jeito? Perdeu, Mané. Perdeu, Mané. Eu acho que essa é a frase-chave. E lá vamos nós, mais uma vez, remeter ao velho e bom, já finado Raimundo Faoro, que já em 1958 descreveu o poder no Brasil e mostrou que a chave, o núcleo, o centro do anacronismo, né, do status quo brasileiro, do establishment brasileiro, reside no Poder Judiciário, que é o grande garantidor das coisas estarem como estão e não mudar. É curioso, eu estava recordando aqui com o Márcio Forte, que conhece bem Brasília, mas tem coisas medievais, literalmente medievais, a ponto de que, por exemplo, se eu sou juiz do Supremo, e a Dora também é juíza do Supremo, nós temos nossos carros, automóveis com motoristas. E eu não posso, nem ela, dar carona um para o outro. Vocês moram no mesmo prédio. Moram no mesmo prédio, porta a porta. Isso na regra. É uma regra. Tá. E mais, se eu tenho mais tempo de tribunal que você, no trajeto para o nosso serviço, o seu automóvel não pode ultrapassar o meu, porque é considerado uma falta de respeito. São coisas, sem contar dos jantares opíparos, né? Das lagostas, das vinhos caríssimos, enfim, são coisas medievais que, ao mesmo tempo, elas coabitam com a modernidade, né? Há uma contradição enorme, e com uma morosidade da justiça, ou mesmo ignorância. Pedro Paulo, qual é mesmo aquele problema da maconha? Não, isso aí é a coisa assim... Mas é uma questão, um uma detalhe. questão, para mim, importantíssima. Quer dizer, você está aí discutindo a liberalização do porte, né, de 10 gramas, sei lá, de X gramas de maconha, e isso pode liberar 40% da população carcerária não julgada, sua maior parte, que foram presos por causa de um porte desse tamanho de maconha. Pretos, pobres. E que são formados depois no crime por ficarem sem ser julgados, inclusive dentro. Quer dizer, qual é a urgência disso para um Supremo? Total, deveria ser. É uma questão de justiça para a população. A gente só vê isso sendo adiado, enquanto os ministros vão fazendo as suas aparições, né, bombásticas, como a gente está falando ainda agora. Só queria salientar mais uma coisa. Esses movimentos também, tanto o do ministro Barroso quanto o do ministro Moraes, eles acirram a polarização, que aqui para nós é uma questão muito cara. Né? Na questão do ministro Moraes, queria que você falasse uma coisa, introduzisse, porque eu acho que não ficou bem claro. Que o ministro Moraes, o que ele fez? Porque ele, em tese, foi vítima, mas quando ele reage, a reação dele é sobre isso que você quer falar. Exatamente, a reação foi completamente, pelo menos até agora, com o que foi esclarecido e que deveria ser esclarecido, muito forte, né? E estranha que 2 dias depois disso acontecido, a casa dessas pessoas tenha sido feita uma diligência. Não teve nem investigação, não teve tempo para investigação, para nada. Aprenderam um computador, um celular, sem explicar isso. Exatamente. Que o Pedro Paulo está falando, sem explicar para quê. Por né? Como é que é a tal da Fishing Expedition, né? Que você joga a rede para ver o que vai colher, qual é o fato. Bom, deixa eu tentar ajudar aqui os nossos participantes. Não, são coisas diferentes. Você falou dos vinhos opíparos, dos eventos de Brasília. Outra coisa é a agressão ao Moraes.
Por quê? Porque o Moraes não frequenta os vinhos opíparos nem os eventos em Brasília. Ele é discreto no comportamento pessoal. Só que ele ficou sendo, pela sua ação de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma pessoa muito conhecida, muito visível. O tipo físico dele ajuda, porque é calvo, né? Aquela coisa E toda. o estilo de Não, julgamento ele é também. durão. Tem E estilo. no momento crítico da democracia brasileira. Pois é, então são coisas diferentes. Uma é a truculência no comportamento do ministro e da Polícia Federal depois. Por que ele foi busca e apreensão? É porque no protocolo da Polícia Federal, se a imputação é de atentado à democracia, que foi uma dos Não, itens, foi... Da Polícia Federal até agora não tem atentado à democracia. É injúria, é calúnia, não tem. Bem, eu não li a o- suspeita, não li os autos, eu li nos jornais. Exato, porque é uma suspeita para justificar, exatamente. Bom, se houve busca e apreensão, é possível que haja essa suspeita. Aí vai a De Polícia atentado à Federal democracia. e divulga uma nota em que não tem esse Tá atentado bem. à democracia. Então tá mal- Por isso é que está mal explicado. Mal explicado e mal divulgado, né, sobretudo. Então o Pedro Paulo tem razão, quer dizer, a truculência da resposta é desproporcional Ao fato. ao fato que... Pelo menos Ao que se no que conhece. ele é conhecido como até disse agora. o Marcelo, um barraco, tá certo, no aeroporto, mas, enfim, não é uma coisa que merecesse uma busca e apreensão na casa das pessoas e tal e coisa. Mesmo porque havia muitas outras pessoas no aeroporto envolvidas no barraco. Não eram só 3 pessoas, havia mais. Pronto, agora são coisas que me parecem diferentes. Uma são as festas, os vinhos, outra é a truculência na resposta. Não, e a do Barroso é outra coisa também. E a se terceira é posicionar, militância, né? militância política. Quer dizer, ministro não pode fazer militância política. Quanto ao barraco, me lembro que há muitos anos atrás havia uma discussão sobre a justiça de primeiro grau. Por exemplo, o negócio do menino que é apanhado com 5 gramas de maconha, tá certo? O avião. É. Né? Ele deveria ser levado à delegacia e imediatamente julgado. Você tinha que ter um juiz expedito para essas causas de pequeno valor e que libertasse o garoto, entendeu? Porque não é o delegado que vai libertar o garoto, o delegado está fazendo o papel dele. A lei diz que não pode portar maconha, porta maconha. Mas alguém tem que ouvir as razões do menino. Não, eu estava levando porque é meu primo, porque é minha mãe, porque não sei o quê. Qualquer besteira dessa. Então, lá nos Estados Unidos, se você é apanhado dirigindo automóvel bêbado, você é preso e julgado no dia seguinte por um juiz, na delegacia. Quer dizer, tem um juiz encarregado daquela delegacia. Isso é uma questão de estrutura do Poder Judiciário de primeira instância que pode ajudar muito, enquanto não se define lá pelo Supremo se é crime ou não é crime portar maconha, não é? Você pode ajudar muito na expedição desse tipo de decisão, para não ficar pendurado, prisão temporária, prisão preventiva, prisão não sei o quê, essas coisas que não tem julgamento. É porque as pessoas não sabem que quando você é encarcerado no Brasil, quando você entra para uma penitenciária, você é constrangido, né? Constrangido a entrar para uma das organizações criminosas. Porque senão você não vai sobreviver dentro da penitenciária. Você é obrigado a entrar. Obrigado a aderir. Ao aderir a isso, você assume uma série de compromissos, inclusive compromissos digamos assim, de produtividade. Você tem que fornecer a essa organização uma determinada quantidade de bens ou valores que você vai ter que conseguir de alguma forma, que geralmente não são legais, evidentemente, ou seja, você vira um bandido. Você vira um bandido por ter acabado numa cela de prisão, de cadeia, por conta de 10 gramas de maconha, por você ser pobre e ser preto. E sem ter sido condenado. Sem ter sido condenado. Essa que é a questão principal, que eu acho exatamente. que essa questão que você colocou é correta, porém, está aí há muito tempo e Estado nenhum procede dessa forma. O fato é que esses garotos, ou essas pessoas, acabam sendo encarceradas e ficam sem julgamento. Em geral, são até maiores de 18 anos. E se você resolve isso no Supremo, você acaba com um fato, né, que determina a prisão. Mas esse aí é outro assunto, quer dizer, esse é uma consequência dessas questões da justiça. Diz Um assunto da respeito gente... ao funcionamento exatamente. da justiça. Um assunto da gente que eu quero trazer é essa questão da polarização mesmo, que é uma questão importante que está colocada. Porque tanto no Moraes isso acirra a polarização, porque o bolsonarista vai falar, tá vendo, não sei o quê, tá perseguindo e tal, quanto o Barroso, na sua coisa, no seu... né,
espírito juvenil, né, de voltar. Até eu li aqui que foi o pessoal do PCdoB, que é contra a diretoria da Uni. Quem fez o movimento estudantil sabe o que é isso, né? Como é que essa coisa fez? Eu fiz, Marcelo fez, todos aqui acho que fizeram. Quer dizer, então sabe exatamente como é que são essas discussões pueris, né, da esquerda se rachando toda fragmentada. E o Barroso, de bobo, entra nessa conversa. De bobo não, de vaidoso. De bobo, porque só porque a consequência ruim. Bobo. Foi bobo, vocês acham? Eu acho que foi bobo. Acho que ele foi muito perspicaz. embora. Acho que a vaidade foi o que foi o que moveu. Eles que se julgam tão doutos. E que também ajuda a polarização. Claro. Ajuda a polarização, não desajuda. Eles que se julgam tão doutos, tão sábios, né? Não leram Shakespeare, vaidade, Sabe tudo é vaidade. uma coisa que é muito comezinha, é se dar o respeito. Chama-se pundodor, o nome disso. Se dar o Pundodor. respeito. Quer respeito, se dê o respeito. Eu acho que determinados ministros do Supremo, e falamos do Supremo porque é o tribunal que das linhas. Não, e é o que está mais, que está em tela, né? Não tem se dado ao respeito, sabe? E aí as pessoas, o que não serve para justificar determinadas coisas. Mas, como disse o Pedro Paulo, eu concordo. Leva água para o moinho da polarização, para a água do moinho da teoria da perseguição. Tanto é que agora estão querendo, tem esse movimento, né, pedir o impeachment do Barroso, né? Então, sei lá, 70 deputados, 10 senadores, o que é irrisório, não vai acontecer nada. Mas se animaram para pedir o impeachment do Barroso, que não vai acontecer por vários motivos. Cito dois. Agora, tem muita gente no Supremo, Dora, que interessaria muito o impeachment do Luiz Roberto Barroso. Sim, claro, porque tem inimigos públicos, que a gente já viu charivari, acho que as pessoas nem sabem o que é charivari, né? Treta pública na TV Justiça. Mas por que não vai adiante esse negócio do Barroso? Primeiro, porque ninguém quer confusão com o ministro do Supremo. E segundo, porque nem a oposição quer que se abra uma vaga, gente, no Supremo Tribunal Federal para que o Lula possa indicar outro ministro do Supremo. Eu não sei se no passado da história brasileira houve algum ministro do Supremo impeached, quer dizer, impedido, expulso. Só pelo AI-5. Não, pelo AI-5 teve, mas aí não vale. Caçado. Impedido? Impedido não. Desculpa. Então, recusado na sabatina lá no século... Só recusado na sabatina. 19. Retirado, acho que um não. ou outro. Não. Então, esse negócio de impeachment do ministro Barroso é bom para discursar, sair no jornal e tal, aquela coisa, mas não vai acontecer e pronto. Né? E os outros ministros, ainda que intimamente um ou outro gostasse dessa hipótese, publicamente o corporativismo impede, Marcelo. Porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Se começa com essa história, não viu na presidência? Empicharam um, depois empicharam outra. E agora é uma ameaça permanente. Termo horroroso, é ameaça, é uma ferramenta. Né? Ferramenta de trabalho do Congresso. Fica quietinho, senão eu aceito o pedido de impeachment. É muito importante o que você está dizendo e muito pertinente. Porque por causa disso, o impeachment virou exatamente isso. Quando era uma coisa que deveria ser ferramenta. Sagrado e tal... Tereteté impeachment. E se abre para ministro do Supremo, você... Abre para tudo. Agora, e como em Brasília você tem 5 tribunais superiores... A saber... STJ, STF, TSE, TST e Supremo Tribunal Militar, não é? Tem uma porção de vagas aí. Só para, Márcio... Abre para um daqui a pouco, poxa. Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Eleitoral... Superior do Trabalho e Militar e o Supremo. São 5 juízes. Pois é. 5, aliás, e além sai disso, uma grana além disso, preta. tem uma coisa mais importante que todas as outras, que ninguém sabe direito, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A quem cabe regular todo esse sistema, é quem diz quais são as férias, quem diz quais são as punições, que julga juízes, não é? E julga? Julga. Tem julgado? Tem julgado, de vez em quando. Quais são as consequências? Aí ele perde o emprego e continua com os vencimentos. Que beleza. Aposentadoria compulsória mais cedo. Ócio sem dignidade. E aí, são as regras. Mas, enfim, o judiciário tem essas características que mereceriam
ser tratadas, eu não sei bem por quem, acredito que seja pelo Características Congresso. são os privilégios. As são liturgias os- do comportamento, a duração das férias do Poder Judiciário, não só do juiz, do Poder Judiciário como um todo. Hoje, qual Não é é? a duração? É 60 dias. 60 Por ano. Por ano. É. Ah. Mas você tem os cartórios, os privilégios dos tabeliães, né, essas coisas, faz tudo parte do mesmo esquema, tá certo? Um pouco anacrônico do funcionamento da justiça, que dá menos agilidade, a lentidão é parte desse processo, e uma responsabilização menos importante do que deveria ter. Quer dizer, o judiciário teria que ser mais, enfim, responsável pelo dia a dia do funcionamento de todas as instituições brasileiras. É aí que está. A gente não está aqui, pelo menos eu estou observando, criticando o poder judiciário em si. Ele é um poder fundamental numa Fundamental, é a democracia, coisa na mais importante que república. tem. Não é o problema. Teve um papel crucial nesses tempos últimos, é bom que se diga, Não, nas garantias É inquestionável a institucionais. importância e a necessidade de um poder judiciário que seja responsivo, responsável, né, e que atenda principalmente à Constituição. Não é a opinião pública, é a Constituição, que está lá na Constituição. O problema que eu coloco aqui para os meus parceiros é que, mal ou bem, na democracia, o poder executivo e o poder legislativo, a sociedade controla, tem formas de controle, através das eleições, as Sim. eleições periódicas. Agora, o judiciário, ele é totalmente, na sua independência, hermético e fora de controle direto da sociedade, que eu também acho que seria um equívoco fazer eleição direta para juiz ou qualquer coisa que valha. Nos Estados Unidos tem existe eleição isso. para procurador Existe e pra para procurador. juiz. Pois bom, então... Vocês o caso lembram já- do- Lá, não é aqui. Numa discussão sobre, há um tempo atrás, sobre controle externo do judiciário, lembra? Mas Teve essa pra isso discussão se que criou deu em o nada. CNJ. CNJ, que aí também, CNJ é um instrumento novo. mas não é corporativista? Menos, porque você ali tem juízes, mas tem advogados, tem a contribuição da OAB. Mas Ministério Público também. Pois Tem é, mas na Ministério Público. prática... Cara, Na prática é isso que você falou. Qual é a punição? Aposentadoria compulsória com o salário. Há uma, tudo bem. sim, ok, isso é a punição individual, mas a punição de fato é que aquele juiz não pode mais prevaricar com a justiça. Márcio, com a regra do CNJ deixou de ser não juiz. permitiria ao Não Barroso. vai julgar desonestamente. Olha só, a regra do CNJ e da Constituição e tudo não permitiria ao Barroso fazer o que fez. O CNJ não vai se coçar. Não sei se essa regra é escrita. De que não pode fazer manifestação? Eu não sei se essa regra é Política? escrita. Não Márcio, sei, eu não conheço. completamente Não sei. escrita. Só tem, É escrita? É escrita. Então merece uma nota. Só tem uma coisa que eu não concordo com o que você falou, é o seguinte, quando você, tem os advogados, tem a OAB. Para mim, é tudo farinha do mesmo saco. Os advogados, na verdade, os grandes advogados, inclusive, eles não são conhecidos pela sua capacidade, digamos assim, conhecimento jurídico. Eles são conhecidos pela sua capacidade de lobby, porque sua capacidade de ter acesso aos juízes das cortes, né, e, de alguma forma, influenciar no julgamento. E por isso cobram Isso é assim fortuna. mesmo. E o Brasil assim. tem um anacronismo, quer dizer, você compara isso, até quando trabalhei nos Estados Unidos, eu acabei tendo que, 2 vezes por conta da empresa, ter que ir na justiça, uma vez contra uma empresa e uma vez um funcionário. Não tem justiça trabalhista. Nem eleitoral. Nem eleitoral. É tudo, e 95% das decisões da justiça em primeira instância nos Estados Unidos são por acordo. Então, só 5% podem ir para outras instâncias. Então, isso determina uma dinâmica completamente diferente. Primeiro que o julgamento é muito mais rápido, a resolução é muito mais rápida, então a justiça atende muito mais, de alguma forma, e aqui não. Aqui a gente tem a chicane do transitado em julgado de tudo, que são 250, não são 250, são 5 instâncias ou 6 instâncias, mas cada uma com diversos estágios dentro que podem ser alongados e não resolver nada. Então, Isso tem um custo gera- também, tem um custo. não, o principal custo para mim é o descrédito da justiça. É o descrédito da justiça. Que O justiça custo é essa não que é o termina? quinhão do orçamento. Né? Não é isso. 2, a Não é a justiça é grana. para quem A pode grana é pagar um altíssima. advogado. Quem pode pagar advogado, a culpa é todas essas instâncias, porque quem não puder vai morrer na primeira. Olha aqui, falamos da qualidade institucional inquestionável do judiciário, mas o que rolou na mesa aqui foi defeito
do judiciário, seja no funcionamento, Não, mas tem uma porção de qualidades novas. Eu sou defensor dessas coisas. Mas eu quero colocar um assunto aqui que, quando se fala tem um setor que está defeituoso, não está funcionando bem, a gente fala de reforma. Sim. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista e a reforma do Judiciário. Isso já foi um assunto Já foi que meio que morreu, não sei por onde foi, confesso que não me lembro, só lembro que teve esse assunto. Mas isso seria algo pertinente? Faz sentido? Eu não sei se o título reforma, com o aparato de emenda à Constituição, se aplica nesse caso. Para corrigir esses Mas você efeitos. corrige isso sem fazer uma emenda à Constituição. Mas quais são as coisas boas que você ia falando? Eu te interrompi. Primeiro que ninguém entra para juiz sem ter feito concurso. E não era assim? Não. Houve um Quando? tempo em que não, lá atrás. Né? Quer dizer, juiz é uma carreira que você tem que entrar fazendo um concurso público. Tá, Bolas. outra. Então você já selecionou publicamente, né? O Dias Toffoli, Outra, Que passou? não foi juiz. Não. mas é ministro. Mas por isso é uma distinção entre as funções dos tribunais superiores, que são políticas, e a função do judiciário como um todo. Peraí, Mas vários ministros não gente, foram juízes. políticas, quando o Márcio diz isso, quem está vendo, viu o que vocês estão criticando? Vocês mesmos dizem que são políticas. Político porque é um poder, o que não quer dizer autorização para política partidária e militância. Claro que Tá? não, mas eu estou querendo dizer que o Poder Judiciário como um todo teve alguns ganhos. O maior deles, o maior de todos, na minha leitura, foi a criação das defensorias públicas, Sim, sem dúvida. que permite que as pessoas que não tenham recurso para pagar bons advogados tenham bons advogados defendendo as suas causas. Isso começou na década de 80 aqui no Brasil. Amplia a execução da justiça. Foi parte da coisa da redemocratização, não é? Então, é uma qualidade espetacular. A defensoria pública é uma beleza. Aqui no Rio é uma beleza. Mas não é excelentes advogados. Márcio, não é porque determinadas áreas funcionam bem Não, que eu sei, eu estou querendo dizer se qualidades. precisa buscar a excelência. Sempre tem que buscar excelência em tudo. No comportamento policial, no comportamento dos agentes do fisco, e uma porção de áreas que abranjam o direito individual dos cidadãos. No caso particular da justiça como um todo, a gente critica que os tribunais superiores, particularmente 2 ou 3 casos de ministro do Supremo, tem o famoso livro do Joaquim Falcão lá, Os 11 Supremos. Não é isso? O Joaquim Falcão Os 11 é de um jornalista, não, é de um jornalista. acho. Os É. 11, Não sei, o Joaquim livro. Falcão fez um livro Por sobre aqui. o Supremo também. Os 11 Supremos, cada um deles é um supreminho. Por quê? Porque tinha a decisão monocrática, que ainda tem, que é muito mais da metade das decisões do Supremo e que interfere definitivamente no curso de uma série de práticas do sistema brasileiro de forma monocrática. Uma pessoa, podia ser 3. Tá certo? Quer dizer, depois inventaram as duas turmas. Melhorou a velocidade. Depois inventaram uma outra coisa boa no Supremo, que são os juízes auxiliares. Há 15 ou 20 anos atrás, não tinha juízes auxiliares dos ministros do Supremo. As sentenças eram redigidas por funcionários burocráticos e tal. Hoje não, são juízes auxiliares. Quer dizer, o ministro Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, foi juiz auxiliar. Da Rosa Weber, Rosa no caso do Mensalão. Pois eu quero voltar Daí aqui aprendeu os macetes de Brasília, lá, mas era juiz, já era juiz. Quero voltar na questão do decoro para abordar como Muito é que bem. se corrige, porque como é o assunto em tela, é o assunto da semana, é o assunto que está nos bares, é o assunto que está na televisão, quero voltar a ele. E é um assunto que acaba, de alguma maneira, prejudicando, tendo influência, melhor dizendo, no funcionamento, vamos voltar para o Supremo. Vocês acham, teve um momento que eu achei que aquela bronca, aquela reprimenda que o presidente do Senado deu no Barroso, recentemente, pudesse funcionar como algo didático e funcionar como contenção para os outros juízes, porque não é mole. Mas com certeza funcionou. Funcionou, você acha? Com certeza. Eu O presidente não do sei. Senado foi preciso, foi amplo. E ele não é de foi personalidade preciso. que se dê a roubos, né? Foi um pronunciamento ameno, mas duro. Ameno? Não, duro. Ameno porque curto, quer dizer, não ficou fazendo discurso sobre a questão. Marcelo não concorda.
Não é o seguinte... Tira a expressão ameno, foi objetivo. Não, pronto. ele não concorda que vá funcionar como contenção, é isso? funciona. Eu acho que na idade em questão, os atuais membros Do Supremo. E a formação que eles deveriam ter, não sei se tem, né? Eles deveriam, parte, como já se falou, do famoso pundonor, é de dentro de você. Não cabe a nem juiz de comarca, por exemplo, ter uma atividade empresarial paralela ao seu munus, né? A sua responsabilidade de julgador, de juiz, de qualquer instância. Ter interesses pecuniários ou indústria, empresa, seja o que for. Não cabe também, não é, digamos assim, não pega bem um magistrado, né? Toda hora que pode, que tem momento de lazer, de ócio, merecido ou não, mas enfim, ir viver numa outra sociedade que não aquela que ele vive. Ele tem a sua casa de repouso, de relaxamento em outro país. Isso tem muitos hoje. Isso tem muito a dizer. Isso quer dizer o seguinte... Isso se acirrou com a que pandemia. Dentro dessa pessoa, nem ela se sente confortável, se sente feliz, quer viver naquela sociedade em que ele tem que julgar em última instância. Isso é grave. Parece que a situação do meu prédio, que a síndica não mora no prédio e não é profissional. Entendeu? Mora perto e vai lá tantas vezes por semana. Mas ainda vai. Mas ainda vai. Mas é grave. Então, é uma coisa que você, em vez de receber uma reprimenda, um puxão de orelha do presidente do Congresso... Mas é melhor receber do que não tê-lo. Sem dúvida. Então, Márcio, você sempre com a sua retórica... A reprimenda acho que tem um efeito para situações análogas, talvez. Pode ser que tenha. Não no geral. Análogas no Só sentido, análogas, no no sentido geral. partidário, de se posicionar da forma como ele se posicionou e tal, não sei o quê, de fazer discurso desse jeito. Agora, os hábitos que estão colocados aí, que a gente vê de eventos internacionais, toda hora, em Nova York, em Londres, Evento não sei aonde, e que vai minha 5, gente. 6 ministros, né, patrocinados por empresas, que tem aquele pano para dar entrevista, tem as marcas atrás. Quer dizer, coisas desse tipo, que eu acho que estão totalmente fora do papel de um ministro do sem STF. dúvida. Né? E isso altera, é a cultura da famosidade, né? A famosidade está aí para isso, as redes sociais ajudam nessa história e tudo mais que a gente conhece. Que essa famosidade, eu quero colocar aqui um assunto que toda hora, quando se vem nesse assunto, tem gente que culpa e vê na TV Justiça a razão, a origem, a razão, no fim da TV Justiça, a solução para isso. O que vocês pensam? Eu já quero dar minha opinião, logo de cara. Então vai lá. Tá? Eu gosto da TV Justiça, tá? Eu gosto da TV Justiça, gosto da TV Câmara, gosto da TV Senado, porque eu acho que é transparência. Eu quero acompanhar, não sei vocês. Não, a ideia eu adoro acompanhar, a ideia é essa, lógico. pois é. Mas então... Eu todo também mundo gosto, acha, eu também gosto do acompanhamento. Então, peraí. E aí, então, o instrumento... Mas só vou acho que acabar aumenta chegando a na minha vaidade, conclusão. acirra Tem qualidade individual. Tem um resultado aí. Tem Mas uma estimula o consequência. trabalho também, né, Márcio? Por que estimula o trabalho. estimula o trabalho? Porque o Tem que cara, estar pelo lá. menos, tem que fingir que está trabalhando. Primeiro, ele tem que comparecer. Segundo, ele tem Mas que isso acho propor, nunca foi um problema discussão. não comparecimento nunca foi, porque ninguém vai abrir mão de exercer o poder. Então, acho que seria isso, né? Raramente, pode ter acontecido com um ou outro, mas completamente nem exceção. sempre o né? poder está no plenário, né? Você sabe Não, disso. sim, mas se ele não participar, ele não vai exercer o poder de qualquer forma. Eu acho que o problema é a consequência que isso gera a TV tem uma consequência, que é essa exposição sobre exposição, os julgamentos muito importantes que houveram, que geraram o mensalão, né, que foi o principal, foi assim, talvez o mais importante desses todos, o mais acompanhado desses todos, que gerou as vaidades, os discursos, os votos super longos, coisas dessa ordem. Então, essa posição de famosidade, né, de aderir à famosidade, é uma consequência ruim dessa transparência. Mas eu não sou contra a transparência por causa disso. Eu acho que o que deveria existir são outros anteparos aí e que fossem ajustando isso ao longo do tempo. A contenção e o pundonor, como diz o Marcelo, pessoal. pessoal. Porque a ferramenta é ok. Agora, depende de como você usa. É como alguns políticos, alguns partidos gostam de culpar
os defeitos, as malfeitorias, culpar o sistema. O sistema é que nos obriga, lembra, na época do Caixa 2, somos obrigados porque o sistema... Ora, meu Deus, não é o sistema, Não é o não sistema. é a lei, é a Mas carne fraca. a carne é exatamente. fraca e as personalidades são fracas. Por exemplo, o pior de todos, o pior de tudo, não são as festas e os vinhos do Marcelo. Do Marcelo não, São do os- judiciário, por favor, por São favor. os escritórios de advocacia ligados por parentesco ou interesses específicos aos vários ministros dos vários tribunais, não é? Isso aqui é, você, quer dizer, o sobrinho de um ministro ter livre acesso a outras personagens que um advogado normal não teria, pelo laço de parentesco ou pelo laço do interesse É o pecuniário mesmo. filhotismo que tem na política. Mas na política Não pode, tem? porque a política não está julgando ninguém. Não, pois é isso que eu estou dizendo. Tem na política, que a gente já critica, né? Marcelo aqui, como é que é? As capitanias hereditárias e tal, mas isso é outro assunto. Ter na justiça é uma deformação, né? Mas aí é um pouco pior que deformação. É desonesto mesmo, sabe? Você privilegiar no seu julgamento a causa em que o seu conhecido é o advogado. Então vem aí o tal do caso do impedimento, do autoimpedimento, né? Entrou agora em discussão com a nomeação e posterior homologação do ministro Cristiano Zanin, né? Vai ou não vai julgar os casos do Sérgio Moro? Se o Sérgio Moro tiver uma causa em que o senador Sérgio Moro seja réu, ele pode participar desse julgamento, sendo ministro Supremo? Ele disse que não. Ele disse que não. Como já houve Ele casos... disse que não poderia. Houve casos Vai da se Suprema... julgar impedido. Houve Mas casos... é uma prerrogativa dele. Claro. Se declarar ou não. É. Houve casos da Suprema Corte de juiz que foi padrinho de casamento enfim, de pessoas que estavam lá sendo julgadas e que não viu nesse fato nenhum impedimento, o que é uma interpretação... É porque depois o casamento se desfez, Já tinha entendeu? sido descasado. Olha aqui, como a gente está se aproximando do fim, e eu queria botar um assuntinho para dar uma rodada, um assunto do qual a gente vai tratar mais à frente, mas é que ele está colocando as manguinhas de fora, que é: Lula vai ou não vai reconduzir o Aras, procurador Aras, Augusto Aras, para a Procuradoria-Geral da República? Por quê? Pasmem, tem gente do PT e gente boa defendendo a recondução do Aras, porque o Aras seria bom para qualquer governo. Quero saber o que vocês acham disso e antes já dou uma opinião. Acho uma loucura porque se houver essa indicação, o compêndio de explicação vai ter que ser enorme. É só para clarificar aqui, esse Aras tem H, para que vocês não venham confundir. É sem H esse. É sem H. Esse Sim. Aras Não tem H. Para vocês não Não venham tem H. confundir o personagem, né, o continente com o conteúdo, por favor. Eu acho, Vai lá, o que vocês eu acham? acho que, em primeiro lugar, em janeiro passado, logo no começo do governo Lula, era impensável que tivesse a acontecer essa dúvida. Não, uma coisa maluca, ninguém podia Tá certo. imaginar. Então, em primeiro lugar, parabéns ao ministro, ao procurador-geral, Que conseguiu se colocar, se né? comportou de forma, enfim, objetiva e condizente, pragmática para ter essa posição hoje de, enfim, uma boa dúvida. E você Segundo, acha... eu acho que a recondução dele é boa, Por quê? porque configura a Procuradoria-Geral da República como um instrumento de Estado e não de governo. Depende do comportamento dele. E terceira coisa, impede uma briga interna dentro do PT. Impede? Se impede, porque Tá. se tem que nomear uma outra pessoa, vai dar uma brigalhada lá de Eu já acho que aquele pertence fogo amigo petista é uma coisa horrorosa. A categoria do gato escaldado, mas vamos em frente. Eu acho que, eu discordo, Márcio, eu acho que é ruim para o Ministério Público, eu acho, porque o Aras teve comportamentos muito contraditórios de coisas que, assim como falam muito mal do Brindeiro, né, que era o engavetador geral, né? Eu acho que tem a mesma situação. Eu acho que o Ministério Público tem a função, é só quem pode provocar o Supremo. Então, você dar um refresco de mandato, né, para uma pessoa que
não agiu dessa forma, quer dizer, que segurou, que protegeu ostensivamente, não foi delicadamente, não foi assim, mais ou menos, foi ostensivo. Mas a ideia é repetir esse exatamente, e teve o comportamento, né, de mudar de postura, até contraditoriamente ao que ele fazia antes, o que eu acho que não é uma característica positiva para o Ministério Público. Diga lá, você para encerrar. Não, é bacana essa questão é tão erudita essa mesa, as pessoas conhecem tão bem a língua portuguesa e usam ela tão bem, né? Que o eufemismo, usam como é que é, pragmatismo, capachismo virou pragmatismo, rápida e subitamente. Isso mostra que esse nosso programa é imperdível. Você que não assiste, não é bem assim, não sabe o que você está perdendo, a não ser que seja vascaíno, é claro. Estaremos aqui de volta na semana que vem, né? Com Dora Kramer, Marcela, Márcio Porra. A torcida do Vasco é grande a beça, Márcio. Mas eles sabem que estão perdendo. Pedro Paulo Magalhães e esse que vos fala, que mais uma vez suplica o seu like, assine o canal aqui da Dora Kramer, que aqui embaixo está o endereço, e também nos persigam nas redes sociais, mandem seus comentários e, principalmente, escutem o nosso programa enquanto você lava a louça, enquanto você varre a casa, enquanto você faz o seu exercício físico, em qualquer plataforma, em qualquer agregador de podcast. Até a semana que vem.